Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, amigos e amigas daqui do meu canal Me Conte com Elaine Ebarrato. Hoje é o meu primeiro vídeo de sério, assim, depois do meu vídeo de apresentação, né? E já vou começar com um vídeo bem polêmico sobre um assunto sério que tá havendo aí no Brasil. Eu, por ser mãe, eu não tinha como eu não fazer esse comentário ou não dar a minha opinião. Eu sei que vai ter muitas controvérsias assim de opiniões, vão ter pessoas que pensam como eu, outras pessoas vão estar pensando ao contrário. Mas eu quero deixar claro que aqui é a minha opinião. Mas antes disso, se vocês, por favor, puderem aí embaixo dar um like para mim e começarem a me seguir nesse canal, né? Pra gente poder abordar vários assuntos, vários temas no decorrer dos dias, né? E eu vou tentar postar um vídeo a cada dia, se não, vou tentar estipular um dia para eu poder manter um dia certo para poder postar. E de repente também poderia fazer um ao vivo também, né? Uma live com vocês, dependendo do assunto. Bom, enfim, o assunto que vai ser hoje vai ser tratado sobre o caso dessa menina de 11 anos que a justiça, ou no caso uma juíza, determinou que ela não fizesse o aborto. Essa menina, pelo que eu entendi nas reportagens, ela infelizmente sofreu um abuso, né? Não vou falar a palavra, porque vocês já devem estar sabendo aí, mais ou menos, com certeza, já devem estar sabendo do que aconteceu, porque é uma polêmica desde ontem e todos os canais, todos os tipos de comunicação, de jornalismo devem estar falando sobre isso. No entanto, quero deixar aqui também explicado para vocês que as fontes que eu peguei essas informações são de fontes certas, né? São de como se diz, canais de reportagens que eu sigo também, né? Um deles é o Operação Policial, vou deixar depois o link desse vídeo, tá? Abaixo, porque lá é quem faz o vídeo com as explicações mais corretas, no caso, é com o Dr. Rodrigo Pardal. Ele é professor de Direito Penal, então ele realmente sabe muito mais do que eu e nós leigos na questão de leis, né? Que isso é outra coisa que infelizmente nós brasileiros pecamos, não estamos dentro do entendimento das leis do Brasil, né? Mas o professor Rodrigo Pardal, ele explica com toda a sua sabedoria sobre esse caso, sobre essa juíza, né? No caso, a juíza Joana Ribeiro Zimmer, né? Eu vou ler aqui rapidinho, né, para vocês, aqueles que talvez não chegaram a ler ou souberam sobre o assunto. Eu vou ler rapidinho aqui a notícia que eu peguei no portal do Band UOL, para depois a gente fazer os comentários, tá? Então, o tema é Santa Catarina, juíza que impediu menina de né? Vocês sabem, após né? Vocês também sabem, é promovida e deixa o caso. A juíza Joana Ribeiro Zimmer, que impediu uma menina de 11 anos, grávida após
né, de realizar o procedimento de aborto legal, já deixou o caso após ser promovida. A informação foi confirmada pela Band nesta terça-feira, 21, junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Zimmer foi transferida para a comarca de Brusque, no Vale do Itajaí. Há uma semana que ela foi promovida. Segundo ela, a mudança não tem relação com o caso. Nesta tarde, a Justiça de Santa Catarina determinou que a menina voltasse para casa e morasse com a mãe, segundo revelou a Band, a advogada da família, Daniela Félix, ou Félix, não sei como... as pronúncias de nomes, tá? Vocês me desculpam um pouco, porque a maioria, se é nome em alemão, eu vou pronunciar como é falado na Alemanha, tá? Desculpa. Segundo informações publicadas pelo site Intercept, nesta segunda-feira, 20, a menina teria sido levada pela mãe a um hospital para realizar o procedimento de legal. O procedimento, no entanto, não foi realizado. Na ocasião, a juíza defendeu a tese de que o ABNA não pode ser realizado após o prazo de 20 semanas de gravidez já ter passado. Ela defendeu que o procedimento após esse período seria uma autorização para o homicídio. Com isso, Joana determinou que a menina ficasse em um abrigo, longe da mãe, para que o ato não fosse feito, que a criança fosse protegida do agressor e salvar a vida do bebê. O Código Penal, no entanto, permite o ato sem caso de violência sem impor nenhuma limitação de semanas da gravidez e sem exigir autorização judicial. Além disso, ainda segundo a reportagem, laudos médicos indicam que a criança de 11 anos corre risco de vida a cada semana a mais de gravidez. Durante a audiência, a juíza chegou a questionar a criação se ela... chegou a questionar a criança se ela suportaria ficar mais um pouquinho para dar mais chances de vida ao feto. Investigação. A Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina e o Conselho Nacional da Justiça, a CNJ, abriram uma investigação para apurar o trabalho de Joana no caso da menina O Tribunal de Justiça de Santa Catarina afirmou em nota oficial que apura os fatos envolvendo a decisão da juíza, segundo o TJSC. O processo está gravado por segredo de justiça, pois envolve menor de idade e impede sua discussão em público. Já está tendo a discussão em público, né, gente? Tratando-se de questão jurisdicional, não cabe manifestações deste tribunal, a não ser por seus órgãos julgadores, nos próprios autos em sede de recurso. A Corregedoria Geral da Justiça, órgão deste tribunal, já instaurou pedido de providências na esfera administrativa para a devida apuração dos fatos, disse a nota. A Comissão de Direitos Humanos da OAB diz que vai atuar na defesa da menina, que agora já está em 29 semanas de gestação. Bom, acabou. Gente, ontem quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiquei revoltadíssima.
Até eu deixei para fazer esse vídeo hoje para eu não me alterar demais a ponto de eu ou alavancar o meu canal ou acabar com ele no meu primeiro vídeo. Então eu parei para pensar e ainda bem, porque depois eu li essa notícia. Porque um outro órgão de reportagem aí colocou a nota sobre esse caso de uma forma muito tendenciosa contra a juíza. Então eu me revoltei, acabei colocando a minha opinião também, né? E depois eu tenho que voltar lá e tirar o meu comentário, né? Porque depois eu parei para pensar melhor para tentar tentar se colocar no lugar da juíza, né? Não querendo dizer que ela está certa, mas porque eu também não sei, né? Quem sabe quem são os envolvidos nesses casos, né? Por isso que eu falo para vocês, para depois assistirem o vídeo que eu vou colocar abaixo o link, que é com com o professor Rodrigo Pardal. Na minha questão pessoal como mãe, né? Eu iria pirar, eu iria ficar revoltada. No entanto, eu falei, caramba, por que essa juíza não concedeu a liberação dessa menina poder fazer o aborto, né? Só que depois, quando eu li essa reportagem, é que eu fui entender um pouco melhor. Eu vim de um lar cristão, meus pais são evangélicos, eu cresci, como todo cristão, sabendo que o aborto acabei falando a palavra. Pela lei religiosa, é um pecado, né? Você está matando uma pessoa. Já pelas leis humanas, né? Numa situação dessa, que foi o caso dessa menina, é legalizado, pode ser feito, né? Então, é assim, vim de um lar evangélico, fui criada com um lar cristão, mas eu tenho no meu entendimento que, num caso desse, eu não iria pensar duas vezes. Me perdoem as pessoas que pensam ao contrário. Eu jamais iria incentivar a minha filha, ou a minha sobrinha, ou uma amiga, seja qual for a pessoa que esteja ao meu lado, a prosseguir com uma gestação dessa. O caso em si já é uma coisa assim absurda, revoltante, né? Então, eu não aceitaria. Nesse caso, eu não entendi. Depois eu parei para pensar, porque até agora também acho que eu não vi ninguém questionar isso. O porquê que essa mãe percebeu tão tarde? Como que é uma menina de 10 anos, isso aconteceu pouco antes dela completar os 11 anos, né? Dias antes, ou um dia antes, eu não sei direito. Aconteceu essa tragédia. E eu não quero culpar a mãe também, tá, gente? Eu não quero culpar a mãe, não quero culpar a juiz, não quero. Eu estou pondo a minha opinião, tentando encaixar as coisas, né? E aonde essa mãe estava? O que ela fez nesse tempo? Ela não percebeu nada de estranho na filha, né? Para ela ter percebido tão tarde, porque pelo que eu li aqui, ela já estava, acho que de 22 semanas, isso significa 5 meses de gestação. E logo quando a juíza né, deu o veredito dela de que não iria aceitar ou legalizar essa operação, né? Ela já estava com 29 semanas.
Bom, gente, é assim. Pela lei, parece que até 20 semanas é possível ser feito. É difícil porque, assim, enquanto você tá de 6 semanas ou 3 meses, vamos dizer assim, de gestação, eu tive 2 filhos. Você não sente nada dentro de você, né? Eu falo assim no sentimento do feto se mexer, você sentir. Eu não senti, tá? Tem pessoas que são mais sensíveis, dizem que sentem, mas eu não senti. É uma diferença de uma gravidez de 3 meses para uma gravidez de quase 6 meses. Porque aí sim você já começa a sentir alguma coisa. Então, a minha pergunta é: por que essa mãe percebeu tão tarde? Né? Por que essa mãe não procurou assistência antes? Ou talvez a criança não falou. Eu nem sei como é que foi que aconteceu. Se foi dentro da própria casa, se foi fora, se foi um desconhecido ou se foi alguém conhecido. Eu não vi esses detalhes nas reportagens que eu li, né? E principalmente porque parece estar sendo tratado sobre segredo de justiça por ser uma criança. Enfim, então nós não sabemos direito o que aconteceu. E essa mãe foi procurar todos os direitos dela, ela fez certo, mas foi impedida devido a esse tempo de gestação. Esse tempo de gestação, até eu paro para pensar. Porque no meu entendimento, que é o caso que o professor Rodrigo Pardal fala o contrário, para mim é uma vida. Mas para a justiça ou pela medicina, parece, eles dizem que não é uma vida. A vida é contada a partir do momento que nasce. Só que tem o seguinte, eu tenho uma amiga e já vi vários casos, né, de mães que tiveram crianças prematuras, inclusive de 5 meses. E que os hospitais, não são todos, infelizmente, no Brasil, mas a maioria, pelo menos nas cidades grandes, né, São Paulo é uma, tem recursos para conseguir manter a gestação dessa criança fora do útero da mãe. Então é vida, é uma vida, né? Não sei se esse é o caso agora, que eu entendi também, parece que a juíza gostaria de segurar um pouco mais essa gestação para que eles possam tirar esse bebê e dê continuação incubado, né, em algum hospital, e que essa criança depois seja dada para alguma instituição que faz adoção de crianças e que dê um tratamento e uma vida digna para esse bebê, né? Se for nesse caso, infelizmente, contra o que eu sempre falei e penso, tá certo. Então, se a juíza pensou dessa forma, se essa gestação foi um pouco mais além e foi descoberta tarde, né? Porque a mãe levou a criança para fazer o exame e deu positivo. Mas já foi com essas 29 semanas, né? Já são mais de que 5 meses de gravidez. Então é compreensivo. Comigo, eu acabo tendo que compreender, porque eu não sei se eu teria coragem de tirar um bebê com essa formação já. Apesar, assim, de 5 meses, ele não tem ainda unhas, ele não tem cabelo, não tem... o pulmão não tá completo, o fígado, alguns órgãos não estão ainda completos, né? No entanto, por isso que eu falo, pela graça de Deus, alguns hospitais têm esse recurso para conseguir
dar continuidade dessa gestação. Isso é uma coisa maravilhosa da medicina, né? E consegue fazer com que essa criança nasça e tenha uma vida normal. Então, é assim, se não fosse isso, eu estaria também bem revoltada com a decisão dessa juíza, mas nesse ponto eu já paro para pensar. Eu já tenho que parar para pensar. Parece que essa gestação é um risco para essa criança de 10 anos, óbvio, porque é uma criança com uma criança dentro, né? É difícil, gente, é um assunto, assim, muito difícil de se falar, de dar opinião. Eu vi muitos comentários, as pessoas xingando essa juíza, nossa, falando muito mal mesmo dela, né? Falando até, se fosse filha dela, não sei o quê. Mas eu também fiquei revoltada, mas depois de ter lido essa reportagem toda e ter visto que essa gestação foi mantida um pouco mais longa, então eu consigo entender a decisão da juíza agora, né? E pena que ela foi promovida, pena não, né? Meus parabéns, a juíza Joana Ribeiro de Cima. Só acho uma pena dela ter deixado o caso. Não sei se ela teria que ter deixado ou se ela acabou vendo que deu muita repercussão e preferiu deixar quieto, né? Deixar passar a bola para uma outra pessoa. Isso não foi legal. Mas pensando da forma de que realmente você pode estar tirando uma vida, dá para entender. É um assunto revoltante. Essa criança de 10 anos, ou agora 11, jamais precisava ter passado por tudo isso, né? Eu não entendo até agora a mãe de ter percebido isso tão tarde. Não querendo culpá-la, mas, gente, a partir do momento que você é mãe, você tem que estar atenta. Você não vai ser 100% perfeita, não. Mas você tem que te dar o máximo, né? E sempre tá vendo. Qualquer arranhão que eu vejo no corpo dos meus filhos, na hora eu pergunto: o que foi isso? Né? Onde você fez? Né? Então, é uma preocupação. Você não vai ver que a sua filha de 10 anos está com dor, ou tá quieta, ou não sei, gente, na hora que você vai lavar a roupa, você não vai ver alguma coisa estranha na roupa dessa criança. Então, isso que eu não entendo, né? Então, nessa discussão toda sobre esse processo de tirar uma criança, para não falar outra palavra, é muito complexa também, é um assunto muito delicado no Brasil. Tem pessoas que são de acordo, outras não. Eu sou, mas nesse caso de uma coisa horrorosa dessa que vem acontecer com uma mulher, com uma adolescente ou com uma criança. Gente, me dá até um nó no estômago de falar sobre isso e de imaginar uma coisa dessa. Agora, eu não sou a favor do aborto com as mulheres que passam as suas noites maravilhosas ao lado dos seus amores, amantes, sei lá o quê. Passam aquela noite maravilhosa de prazer e daqui 6 semanas, ops, aconteceu alguma coisa. O meu plano era estar tendo uma noite maravilhosa com ele e não uma criança na minha vida, e vai e quer tirar. Isso eu não admito. Primeiro, hoje em dia, uma mulher engravida porque ela quer, porque ela vai querer engravidar. Não tem como você
Engravidei, a culpa é dele também, porque ele também não se preveniu, o do homem. Mas, para mim, mulheres, a maior culpa é sua. Nós temos o controle do nosso corpo. O corpo é nosso. Então, nós deixamos a vontade por nossa livre vontade. E não porque alguém te forçou a não tomar uma pílula, né? Ou te forçou a não usar uma camisinha. Eu falo nos casos quando você sai por sua livre e boa vontade, né? Então, se cuidem, né? As mulheres, se não querem uma criança na sua vida, porque criança é uma responsabilidade pro resto, sim, da tua vida, queira você ou não. E são amores que serão únicos e verdadeiros na tua vida. Esses dias eu li o amor, o único amor e o amor infinito de uma mulher é para um filho. Então, o homem também, né? Tem muitos homens também que são super pais, né? Então, são amores únicos nossos. Então, vamos cuidar. Se você não quer ter esse amor único, se cuide. E se você quer ter esse amor único, cuide desse amor. Cuide. Tente ser amigo dos seus filhos. Tentem. Eu cresci num lar cristão, como eu falei. A minha mãe não falava nada comigo sobre sexo, sobre transar, sobre menstruação. Gente, eu fiquei sabendo tudo isso na minha vida, com amigas, né? E lendo coisas. Então, foi assim que eu fiquei sabendo o que significa uma relação entre homem e mulher. E o corpo, o meu próprio corpo, como é que funcionaria a partir do momento que eu sangrasse todo mês. Então, nos dias de hoje, tem tantas maneiras de você chegar a conversar com o teu filho ou tua filha de uma maneira que não te constrange e nem a própria criança, porque para a criança também é difícil, tá? Ela falar sobre esses assuntos. É inacreditável, mas é um tabu que parece que já nasce com a gente. Então, as crianças também não querem falar sobre isso. E a minha filha, assim que teve a primeira menstruação, eu na hora já sentei com ela e rasguei o verbo. Falei tudo, o que é o corpo de uma mulher a partir do momento que ela menstrua, né? Muitos cuidados que tem que tomar, né? Abri o jogo completamente com ela. E agora é a vez do meu filho. Ele tá chegando, né? Vai fazer com 13 anos. E agora eu até joguei a bola pro meu marido, né? Eu falei pra ele, e aí, quem é que vai falar com ele? Eu ou você? Mas na escola, aqui na Alemanha, né? Na escola eles já falam, a partir da 6ª série, eles entram com assunto sexual. Eles têm livros, eles mostram tudo. Eu vi fotos de livros assim, mostra os órgãos, né, genitais, da mulher e do homem, mostram, falam como é o ato sexual e tudo mais. Então, não acho errado da maneira que eles explicam, porque se eu tivesse isso lá atrás, né, eu talvez não precisaria procurar na rua, né? Eu falo na rua, digo com as minhas amigas, saber me informar através de pessoas que, graças a Deus, nunca aconteceu nada de errado comigo. Eu morria de medo, né, de engravidar, porque meu pai era muito bravo, ele me ameaçava se caso eu engravidasse sem casar. Mas deu tudo certo, da minha forma, mas deu certo. Mas
Se a minha mãe tivesse falado comigo, ou a mesmo na escola no Brasil, eu não sei como está hoje no Brasil, né, sobre esse assunto, talvez seria mais fácil. Então, eu sempre pensei, eu falei, com os meus filhos, eu vou ser diferente. Eu vou querer ser amiga deles. Então, foi uma coisa que eu sempre coloquei na cabeça dos dois. Eu falei, além de mãe, eu sou amiga. Então, eu quero que vocês coloquem no patamar de amigos que eu seja a primeira amiga de vocês. Né? Qualquer dúvida que tiverem, por favor, cheguem em mim. E se caso vocês sofrerem qualquer coisa estranha, que não, assim, não, né? Que não é normal no seu dia a dia, com pessoas que você até tem contato, mas você achou estranho a maneira que a pessoa tratou você, venha me falar. E não adianta, se Deus o livre, acontece uma coisa bem mais forte, eles vêm, eu falo com eles já vêm com esse argumento, não conte nada para os teus pais, porque eu mato eles, eu vou fazer alguma coisa com eles. Não, é mentira, eles não vão fazer nada comigo nem com o teu pai. Então, por favor, nos conte. Então, eu falo abertamente com eles sobre essas coisas. Então, eu aconselho que vocês façam a mesma coisa com o filho de vocês. Tentam proteger da maior forma possível, porque a dor que essa mãe está passando, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar, porque acabou com a vida dessa criança, acabou com a vida da mãe e, sei lá, do pai, eu não sei, porque só falam da mãe, por isso que eu falei, eu não sei o que realmente aconteceu nessa família. Então, vamos proteger os nossos, né? Principalmente aí no Brasil, que as leis são tão falhas, né? As leis são mães para bandido no Brasil, né? Aqui na Alemanha, nesse caso também, tá, gente? Não é tão diferente como no Brasil, não, tá? Isso é uma outra coisa que a gente pode falar um outro dia sobre como é aqui. Enfim, eu não vou me prolongar mais, já tem 32 minutos de vídeo aí. E eu espero que a gente possa se conhecer melhor e eu possa colocar mais vídeos aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, eu posso responder, a gente bate um papo. Se vocês querem continuar esse assunto, a gente dá um jeito de ver, quero ver realmente o que vai acontecer ainda, porque pelo jeito isso não acabou. E a gente vai falando mais sobre esse assunto. É um assunto pesado, né, para um começo aí de um novo canal, mas eu não tinha como não abordar isso hoje, não tinha como não falar sobre isso hoje. Ontem à noite fiquei pensando como eu vou fazer, como eu vou falar. Eu não fiz textos, tá, gente? Eu fui falando aqui do meu coração, não foi feito nada por papel. Eu li essa reportagem para vocês e, bom, enfim, dá um joinha aí para mim, me seguem, por favor, para a gente poder falar sobre outras coisas a mais. Nós vamos falar sobre tudo que vocês quiserem, tá? Tudo que eu olhar, ver que chamou a atenção, nós vamos falar sobre isso, seja um caso assim de família, seja uma viagem legal que alguém fez, seja uma história de superação, seja a minha história, contar para vocês, o que for. Nós vamos falar de tudo aqui, tá bom? Então, um grande beijo. Me contem, né? Me conte a opinião de vocês, me conte o que vocês pensam, me conte o que vocês poderiam fazer nesse caso. Você que é mãe. Vou puxar para as mães, tá, pais? Que eu sei que pais também, tem muito pai aí que é mais
mãe do que pai, né? E é assim que tem que ser, tá, pai? Cuida. O pai tem os filhos têm a visão de um pai de que ele é um herói, né? De que ele tá na casa para proteger, para proteger a criança, para proteger a mãe, né? Então faça o seu papel, pai. Faça o seu papel de pai, de protetor, de herói, né? Uma vez eu também vi um vídeo que eu achei lindo demais. Um pai trazendo um buquê de flores para a filha. Acho que a filhinha tinha 5 anos, ou ela completou 5 anos, e o pai levou um buquê lindo de flores para ela, dizendo que ele queria ser o primeiro amor da vida dela. Então, ele iria presenteá-la com o primeiro buquê de flores, né? Mas no amor, eu falo no sentido de proteção, de proteger, de não deixar nada de ruim acontecer com os teus filhos, tá? E aí a mãe aqui, eu vou puxar agora as mãezinhas. O que vocês pensam sobre isso, né? É um caso bem pesado, tá bom? Então comente aí embaixo, depois eu quero ver, tá? E ver se eu fui bem no meu primeiro vídeo, né? Aqui com vocês, tá bom? Um grande beijo, não esquece de curtir, me conte, seja meu seguidor, tá bom? Um beijo, até mais, gente.